Pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima. Aquele lance, né? Sempre trazendo para você assuntos importantes que informam, orientam e edificam a sua vida. Aqueles programas que vão fazer diferença no seu dia a dia, muitas vezes numa atitude, numa decisão que você tem que tomar, em algo que você precisa fazer ou simplesmente trazendo reflexão e bem-estar para a sua alma. Cabeça para cima, como toda a programação da Boas Novas, está aí com você dia a dia, numa programação saudável, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aqui vai o nosso agradecimento ao querido semeador de Boas Novas, que nos ajuda a enfrentar esses desafios, a ter uma programação nesse tempo em que temos, porque ele sabe da importância, da relevância da programação que nós entregamos aí para você. Né, semeador, muitíssimo obrigada, que o Senhor te recompense, que Ele te abençoe. E, queridos, eu quero estimular vocês a mandarem as mensagens de vocês, contando as bênçãos, contando aquilo que acontece através do toque do Senhor na sua vida. Hoje de manhã eu fui muito abençoada por um e-mail que recebi falando dessa relevância, de como o Senhor tem tocado as pessoas, o carinho que as pessoas sentem pela programação da Boas Novas, especialmente por alguns programas que trazem a palavra de Deus até você. Muito bom receber a sua mensagem, receber o seu e-mail. Manda para a gente, você também nos alimenta. Essa é uma forma também de semear. Você que contribui orando, você que contribui com recursos financeiros. Que o Senhor te retribua em dobro, em triplo, 70 vezes 7, porque só Ele pode fazer isso. Você que ainda não é um semeador, liga aí, 212-6300 ou entra no nosso site e vem fazer parte desse exército de semeadores de Boas Novas. Você, querido semeador, faz toda a diferença. E se você semear, você também vai conseguir fazer diferença junto com a Rede Boas Novas. Obrigada, que o Senhor também te recompense, independente de você ser um semeador ou não. O programa de hoje é um programa de utilidade pública. Ele quer ajudar você a prestar atenção no seu dia a dia e a lidar com situações que acontecem no nosso cotidiano. Talvez você não saiba, mas a parada cardíaca, ela é a principal responsável por pela morte súbita de cerca de 160 mil brasileiros a cada ano. E essa morte súbita por parada cardíaca é a maior causa de morte a partir dos 40 anos ou após os 40 anos, mas ela pode acontecer em qualquer momento e com qualquer pessoa. No Cabeça para Cima de hoje, você vai receber orientações de como lidar com essa situação. Você, por exemplo, é capaz de identificar os sintomas de uma parada cardíaca? E você tem condição de socorrer uma pessoa de maneira rápida e eficiente? Bom, você vai ver isso no Cabeça para Cima de hoje. Fica com a gente. Começamos com o nosso informativo. No Brasil, ocorrem 160 mil mortes súbitas por ano. Pessoas que aparentam absoluta normalidade, de repente, têm uma parada cardíaca e morrem. Essa causa de morte é mais frequente depois dos 40 anos de idade e em maior número do que somados os casos fatais de AIDS, acidentes com armas de fogo e automobilísticos, câncer de mama e de pulmão. A reação das pessoas que presenciam um fato como esse, em geral, é de perplexidade. Algumas tentam colocar o doente em um automóvel para buscar socorro num hospital. Uma medida errada, pois, segundo os médicos especialistas, em 5 minutos, 50% dos indivíduos com parada cardíaca morrem. A partir daí, 10% morrem a cada minuto que passa. Portanto, em 10 minutos, estarão todos mortos. Até pouco tempo, parada cardíaca era sinônimo de morte. Não mais do que 2% das pessoas sobreviviam. Hoje, números mundiais mostram que se alcança acima de 70% de sobrevida se quem estiver por perto souber prestar os primeiros socorros. Pois é, você viu pelo próprio informativo, você já pode ver a relevância do assunto que a gente vai tratar hoje. Um socorro
na hora certa pode fazer toda a diferença. E um assunto que ele merece atenção, porque 160 mil pessoas com morte súbita a cada ano. Será que, de repente, isso pode estar acontecendo, pode acontecer aí pertinho de você, na sua família? Será que você pode fazer diferença e ajudar alguém nesse tipo de situação? Portanto, é um assunto que serve para todos e nós esperamos poder contribuir com informações para que você efetivamente faça a diferença. Nosso tema de hoje, parada cardíaca, como socorrer. E para falar sobre esse tema e nos ensinar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio hoje o Patrick Faria, ele que é presidente da Old Point Brasil e é também um colaborador da American Heart Association. Falei certo? Perfeitamente. Obrigada por estar aqui com a gente, Patrick. Nada, desde já, obrigado pela oportunidade de participar do programa. Para mim é muito importante ajudar nesse tema que é fundamental para a saúde da população. Caramba, 160 mil pessoas morrendo por ano de morte súbita. É muita coisa, né? É muita coisa. E uma informação muito importante também é que 85% desses casos ocorrem fora do ambiente médico hospitalar. Isso significa que a primeira pessoa que está do lado normalmente não é alguém da área de saúde, não é um médico, não é um emergencista, não é do Corpo de Bombeiros. Então, realmente, a informação da população para socorrer de imediato essa vítima e dar condições do socorro chegar da emergência, chegar e encontrar em condições de ressuscitar é fundamental. Fundamental, é isso aí. Então a gente tem mesmo que falar sobre esse negócio, né? Muito, bastante. Também conosco Mário Bueno, é isso? Isso. Mário, ele é médico, emergencista, é também instrutor da American Heart Association. É Mário Bueno mesmo, tá certinho. Obrigadíssima pela sua presença aqui com a gente também. Prazer estar aqui. Espero poder contribuir. Certamente, certamente. A gente já percebe aí que a American Heart Association se preocupa com esse tema, né? Se preocupa com esse tema e tem trabalhado nessa direção, né? De poder orientar, garantir informação para salvar vidas, né? O American Heart tem essa preocupação, a Sociedade Brasileira de Cardiologia também. Uhum. As sociedades médicas em geral têm trabalhado bastante, não só no fortalecimento do conhecimento médico para os próprios profissionais de saúde, porque nem todos os profissionais de saúde estão afeitos e costumeiramente envolvidos em situações de emergência. Alguns trabalham em áreas de atenção básica, trabalham na área de psiquiatria, trabalham na área de assistência básica em pós-saúde e nem sempre estão em contato com situações de emergência, como quem trabalha numa unidade de terapia intensiva, trabalha numa ambulância de socorro. Então, esse treinamento ele é importante e hoje é um padrão até de qualidade quando feito para todos os profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, enfim, todos os profissionais. Mas só isso não basta. Perfeito. Contra a parada cardiorrespiratória, nós temos um inimigo terrível, que se chama o tempo. De nada adianta se eu não ajo de uma forma adequada e rápida, porque o tempo estará conspirando, sempre contra nós. Então, se identificou pelos dados que você acabou de falar, que uma grande quantidade desses eventos acontecem fora do ambiente hospitalar. Isso acontece no playground, na festa, num baile, no estádio de futebol, numa grande aglomeração, num cinema, num shopping, num aeroporto, em qualquer lugar. Então tem mesmo que saber identificar, né, se isso está acontecendo e saber como agir. E a gente vai já aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão. Quero apresentar para vocês o nosso terceiro convidado, né, que completa o nosso time de hoje, o Paulo Sampaio. Ele que é enfermeiro, consultor científico da Old Point Brasil. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Ao contrário, eu que agradeço a oportunidade. E parabéns ao programa pela iniciativa belíssima de querer mudar a cultura do nosso país. Nós temos que mudar a cultura do nosso país, de tornar esse tipo de conhecimento uma coisa rotineira dentro do nosso ambiente, dentro da nossa cultura. Como o Dr. Mário Bueno exemplificou magnificamente, o tempo é o grande vilão disso. Então, se o tempo é o grande vilão, então nós temos que ter o maior número da população treinados
para poder reduzir o tempo de atendimento. E ter o maior número de aparelhos, de desfibriladores espalhados pelos locais públicos de grande circulação, para poder justamente reduzir o tempo. Pois é, a gente viu aí pelo informativo que hoje a gente já tem aí um índice melhor, né, nesse número de mortes. Quer dizer, a gente tem melhorado um pouco, parece que a gente tem melhorado um pouco a performance, tanto nessa questão do atendimento e evitado um pouco mais dessas mortes, né? Embora vocês já tenham falado um pouquinho, mas qual é a maior relevância mesmo da gente poder estar falando desse assunto, formando pessoas, socializando esse conhecimento de identificação e atendimento da parada cardíaca? Eu diria que a relevância maior é que todos entendam que talvez as ações mais importantes são as mais simples. A primeira é identificar a situação de uma parada cardíaca. A segunda é ter a tranquilidade de acionar o serviço de emergência, dizendo sempre a localização precisa. A pessoa mais calma que tem que fazer isso. Saber o telefone de acionamento. Na maioria do Brasil é 193, o telefone do SAMU. E enquanto esse socorro não chega, já que o tempo está conspirando contra nós, que as manobras que podem ser feitas são muito mais simples do que parece. Desnudar um peito, fazer uma massagem cardíaca, uma frequência adequada, com uma compressão adequada, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Perfeito. A gente vai hoje poder ver aqui uma demonstração de como fazer efetivamente esse atendimento de emergência, essa questão, né? Eu queria entender um pouquinho com vocês por que tantas pessoas morrem desse problema de parada cardíaca. O que faz, o que provoca a parada cardíaca, né? E como que quais são os tratamentos, talvez, preventivos para essa questão. Mas eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha técnica, né? A gente vai para o intervalo e volta já já, tá bom? Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Cabeça para cima de hoje, só lembrando, tá querendo ajudar você a identificar e a poder socorrer alguém que seja acometido por uma parada cardíaca que mata por morte súbita cerca de 160 mil brasileiros a cada ano. Com um time de peso aqui para nos ajudar a entender essa história. Por que, gente, tantas pessoas ainda morrem com parada cardíaca? Parece óbvio, né? Mas vamos falar o que é a parada cardíaca e o que provoca esse fato. A parada cardíaca é o momento em que o coração cessa a sua função primordial, que é bombear sangue, como uma bomba hidráulica, jogando sangue com oxigênio para nutrir e fazer com que o corpo funcione. Essa parada cardíaca ela pode ser o evento final da vida, num paciente que já tem uma doença que atingiu o seu limiar e venceu todas as resistências do corpo. Mas a parada cardíaca de que nós estamos falando de forma mais intensa aqui é aquela relacionada à morte súbita. Morte súbita que na população adulta tem como principal causa o infarto agudo do miocárdio, que é uma doença que tem uma prevalência enorme na população e que está muito ligada à vida moderna, a hábitos pouco saudáveis de alimentação e de vida, além, claro, de fatores de ordem genética e de outras doenças. Então, a morte súbita, que ocorre fora do ambiente hospitalar, em mais de 80% das vezes, no adulto, ela está muito ligada ao infarto. Lembrar que essa morte súbita também pode acontecer na população mais jovem. Nesses casos, decorre não de causas cardíacas, mas comumente de causas respiratórias. O melhor exemplo é a criança que se afoga numa piscina, é alguém que sofre um traumatismo craniano e faz uma parada respiratória e que, no momento seguinte, a parada cardíaca virá. Mas a morte súbita, ela tem um foco muito grande no adulto, devido ao infarto. E por isso ela pode ocorrer sem nenhum aviso prévio. Claro que se a pessoa tem os fatores de risco,
ela, o seu ambiente, a sua família, deveriam estar orientadas desta possibilidade. E por isso, talvez em muitas situações fossem evitadas. Uhum. A gente tem percebido essa questão, né, do estilo de vida, a questão dos hábitos alimentares, a correria da vida moderna, etc. Vem mudando o padrão aí, né, de um monte de coisas, vem trazendo, fazendo com que as doenças acabem chegando mais cedo, coisas que a gente via acontecer só em adultos, agora também em crianças, né? E eu queria, assim, provocar vocês mesmo para a gente alertar o nosso público com relação a esses fatores. A gente fala muito a questão de cuidar de gordura, não é uma questão estética, é uma questão de saúde. A gente ter atenção para a comida não é uma questão de estética, não é só uma questão de vaidade, é saúde, né? Sem dúvida, a alimentação ela é fundamental, né, para a qualidade de vida, a atividade física, isso é fundamental, principalmente para quem já tem histórico cardiovascular, de doenças cardiovasculares, isso é fundamental. Uhum. Agora, a informação para o socorro, principalmente como o Dr. Mário citou, ela é muito importante para quem já teve isso, porque a parada cardiorrespiratória ela não tem endereço, ela não tem hora, ela não tem classe social, ela pode acontecer em qualquer lugar. Então, isso é muito importante. Pessoas de mais idade, mais comum para após os 40 anos, alguma especificidade? Por que isso acontece assim? A faixa etária de 40 anos é a faixa etária que mais acometida pela parada cardiorrespiratória, pelo fato de ser o limiar da idade da vida humana, onde a pessoa mais se estressa, mais tem hábitos alimentares ruins, estresse, enfim, é o pico da rotina de trabalho dele. Uhum. E um fato muito curioso é que as mulheres estão cada vez mais sendo acometidas por parada cardiorrespiratória por elas estarem cada vez mais mergulhadas na rotina de trabalho igual ao homem. Uhum. Isso é um fato porque elas ainda da jornada de trabalho diária, ainda têm a casa, os filhos. Então isso é um fato curioso que nós temos que atentar. E um outro fato é que casas, famílias que possuem, por exemplo, bebê dentro de casa, que possuem um idoso dentro de casa, essas famílias deveriam, com um pequeno treinamento, se familiarizar com o tempo de resposta que irá ter para poder acionar um socorro. Uhum. Então, por exemplo, se na minha casa eu tenho um bebê e um idoso, eu tenho que treinar toda a minha família em como chamar o socorro, ensinar a cada membro da família como acionar o socorro de emergência. Uhum. Você explica direitinho para o tio do telefone, fala assim com o bebê, com a criança, para ele vir aqui até em casa, por caso o vovô tenha isso. Uhum. Fazer um pequeno treinamento. Isso é fundamental para poder reduzir o tempo de atendimento. Perfeito. E como é que, o que acontece? Quais são os sintomas que uma pessoa apresenta se ela está aí na iminência ou já está tendo uma parada cardíaca? Como é que a gente pode identificar? É importante lembrar que a parada cardíaca no adulto, relacionado, como eu falei, de uma forma muito intensa com o infarto, ela pode ser antecedida dos sintomas do infarto. Uma dor no peito, uma dor em aperto, que pode se irradiar para o braço, pescoço ou queixo, uma sensação de mal-estar. Algumas vezes esses sintomas não são tão claros. A pessoa tem apenas um mal-estar, uma sensação de desfalecimento, tontura, visão escura. E quando isso acontece, imediatamente já tem que estar atento, principalmente se ele tem fatores de risco prévio. Uhum. Se é um diabético, um hipertenso, se tem obesidade, se é uma pessoa que já está na vigência de algum quadro de saúde e que tem hábitos inadequados, dentre eles os mais importantes é a alimentação, o álcool e o fumo, ela tem um risco maior. Uhum. Agora, algumas vezes, a parada por morte súbita acontece de forma instantânea, sem nenhum aviso. Simplesmente o coração faz um distúrbio elétrico. Em vez de contrair de forma ordenada e organizada, ele tem uma desordem elétrica e ele tem atividade elétrica, mas incapaz de bombear. Por isso, o tratamento
capaz de reverter isso, é um choque. Como se fosse desligar e ligar de novo. Isso, até bem pouco tempo atrás, só seria possível dentro de uma sala de emergência de um hospital. E a morte súbita se tornou um problema tão sério no mundo todo que se criaram dispositivos que podem ser operados por leigos e que são capazes de fazer isso com segurança para quem utiliza e com uma chance grande de reversão desta desordem elétrica que o paciente está sendo submetido, que é o desfibrilador externo automático. Perfeito. E então vocês estão colocando isso, né? Quer dizer, normalmente é mais comum fora do ambiente hospitalar, ali na praia, no shopping, na rua, mais diferentes ambientes. Dificilmente, você já até colocou isso, né? Dificilmente alguém vai ter esse desfibrilador, né? Vai ter esse equipamento. Como ajudar? O que fazer numa hora dessa? Ao contrário, às vezes, alguns locais públicos, como shoppings, cinemas, possuem o aparelho, mas muito mal sinalizados. E quando são sinalizados, a população desconhece mas a sinalização própria. Como você pode, como está aparecendo agora na tela, esse é o símbolo internacional de localização de um aparelho de DEA. Então, toda vez que você visualizar essa imagem, naquele local há um aparelho de DEA. Certo. E em shoppings, isso tem que estar sinalizado, muito bem sinalizado. Que para qualquer leigo que estiver passando, possa acionar o aparelho, utilizar o aparelho com segurança, como o Dr. Bueno falou, enquanto se aciona o serviço de emergência. E a gente volta a cair na falta da informação. Muitas pessoas adquirem esses aparelhos em shoppings, por exemplo, e guardam dentro de um armário na administração com chave, e não sabem onde está a chave. E o leigo também, na hora de utilizar, ele não sabe da disponibilidade, não sabe também como utilizar o aparelho. Tá, você falou, a gente vai mostrar as fotos, eu quero que vocês refaçam aí, expliquem o que são, mas ainda um pouquinho isso aqui para orientar o telespectador. Vocês estão dizendo que todo shopping ele é obrigado a ter ou é uma opção de ter? Alguns estados brasileiros já possuem uma resolução por lei obrigando a local público com mais de 1.500 pessoas de circulação por dia a terem um aparelho de desfibrilador a cada 1.000 habitantes, certo, doutor Bueno? Em torno disso. Em torno disso. Gente, olha, eu não me lembro nunca de ter visto em nenhum shopping, em nenhum lugar, nem aqui no Rio, nem em lugar que eu tenha ido aqui no Brasil, alguma sinalização, por exemplo, de que aqui tem, ligue para, tá? Porque deveria ter, né? Alguma coisa, porque as pessoas... Ninguém sabe que tem. Eu nunca imaginei que isso fosse algo que pudesse ser encontrado, por exemplo, num shopping ou em alguma coisa. Sim, talvez agora, depois do programa, andando pelo aeroporto, a senhora possa identificar a imagem e associar ao aparelho. Perfeito. Depois Vamos mostrar as imagens para ajudar o nosso pessoal, quem está nos assistindo, para identificar as imagens e poder perceber que tem um desfibrilador ali. Mostra aí. Esse é o símbolo internacional do DEA, do aparelho de desfibrilação automática. Aonde tiver esse símbolo, é porque ali há um aparelho localizado, disponível para uso. Perfeito. Essa imagem aí é daquilo que compõe toda a cadeia que garante a sobrevivência a uma morte súbita, a uma parada. No primeiro elo, chamar por ajuda, pedir socorro, acionar o socorro público. No segundo elo, a massagem cardíaca, de forma que vai ser explicado. No terceiro elo, o uso do desfibrilador, para reverter aquela desordem elétrica que eu já falei. O quarto elo, a remoção desse paciente para um hospital onde ele possa ser tratado, inclusive da origem desta parada. Se for um infarto, fazer com que o coração volte a ter a sua circulação normal. E, por fim, os cuidados mais avançados de cuidado desse doente. Só tem uma figura muito clara. Uma corrente é um conjunto de elos. Elos soltos não são uma corrente. Se algum daqueles elos se abrir, eu deixei de ter uma corrente. E a força da corrente está na força de cada um desses elos.
A união dos elos faz Vai fazer a força e da vai corrente. fazer toda a diferença e até salvar uma vida, né? Bacana, porque já é uma cola ali, uma dica do procedimento que a ser adotado. Eu, particularmente, vou prestar atenção. Independente de qualquer situação, vou prestar atenção para saber identificar e saber recorrer. Normalmente na ele hora vem de com as buscar. siglas DEA aqui no Brasil, que é desfibrilador externo automático. Perfeito. Queridos, a gente vai já para o nosso intervalo, tá? Nosso intervalo. E olha, fica ligadinho, porque quando a gente vai voltar e você vai ver na prática como prestar socorro a uma pessoa e como fazer completa diferença na vida do seu semelhante. Intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Olha só, agora eu quero que você preste muita atenção numa demonstração prática aqui de como salvar uma vida. Nós vamos fazer a apresentação, acompanha, porque com isso você pode fazer toda a diferença. O Paulo Sampaio vai fazer essa apresentação. É contigo, Paulo. Ok. Seu Silva, o senhor está bem? O senhor consegue me ouvir? Um 93. Alô, do socorro de emergência? Eu estou no shopping, eu estou com o seu Silva, ele aparentemente não está respirando. Ok, eu vou iniciar. Não tem pulso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ah, chegou a ideia. Retire a roupa do peito do paciente. Já fiz. Abra a caixa e aplique as pás na pele nua do paciente. Aplique as pás conforme ilustrado na figura. Pressione firmemente as pás sobre a pele. Aplique as pás conforme ilustrado na figura. Aplique as pás conforme ilustrado na figura. Pressione firmemente as pás sobre a pele. Não toque no paciente, analisando o ritmo cardíaco. Não toque no paciente, analisando o ritmo cardíaco. Choque recomendado. Não toque no paciente. Ninguém toca no paciente. Aperte o botão de choque que pisca. Eu estou afastado, vocês estão afastados, todos estão afastados. Aperte o botão de choque agora. Choque aplicado. Inicie a RCP. Ok. Dez. 20. 30. Aplique 2 ventilações. Nesse momento, quem não tiver uma máscara de ventilação, for um leigo, pode apenas massagear. 10. 20. 30. Aplique 2 ventilações. Nesse momento, o DEA ele vai continuar pedindo a você que faça as compressões até completar 5 ciclos. 5 vezes 30. Após isso, o DEA vai pedir que você se afaste para ele poder reanalisar o ritmo e saber se há algum ritmo de circulação do coração ou não. É muito importante que a população se familiarize com esse aparelho e não tenha medo de usar. Isso é o mais importante. E outra coisa importante, que a população não tenha medo de fazer as compressões. Ah, não vou fazer as compressões porque eu não quero ventilar, eu não quero encostar minha boca. Não há necessidade.
Só de fazer as compressões, você já está salvando a vida do doente. Perfeito. Ok? Perfeito. E aí, enquanto ele volta aqui para o grupo com a gente, esse tipo, se o paciente não teve reação de qualquer forma, ali ele usou o telefone antes, já chamou socorro, feitas as sessões ali recomendadas, socorro... Você continua o procedimento até o socorro chegar. Até a ambulância Até a ambulância chegar. Os melhores serviços do mundo têm um tempo de deslocamento do seu acionamento até o local em torno de 6 a 8 minutos. Se nada for feito, por melhor que seja a equipe e o equipamento que ela traga, mesmo que o coração volte, o cérebro já estará com danos irreparáveis. Se ela chega com 6 minutos ou 8 minutos, e durante todo esse tempo, esse procedimento foi feito, eu, de certa forma, garanti circulação a esse cérebro e a esse coração. Eu mantive esses órgãos, em que o oxigênio é indispensável, vivos, aguardando o socorro especializado. Então, ela não é só um mecanismo de reversão da parada. Ela é um mecanismo de manutenção da vida até que o socorro chegue. Isso, tanto para mim, dentro de um hospital, como numa via pública, dentro de um shopping, dentro de uma academia de ginástica, dentro de um cinema ou dentro de um estádio de futebol. Perfeito. Pra você Portanto, ter uma ideia, tem que continuar, né? Pra você ter uma ideia, esse tipo de massagem que se faz, ele chega a dobrar a chance de vida da vítima. E há 2 grandes erros fatais que a população comete. Todos ficam em volta do doente que está caído no chão, desmaiado, se perguntando o que houve. Verdade. E ninguém aproxima, abafa, ninguém né? se ajoelha para verificar se ele apenas tem pulso e chamar o socorro. A respiração. E o outro erro que a maioria comete é, por tentar querer ajudar, coloca a vítima num carro e leva para o hospital. Vai fatalmente pegar um engarrafamento ou um congestionamento. Isso vai levar muito mais do que 8 minutos. Portanto, não é pegar e levar para o hospital, Não. porque nesse trânsito ela não vai estar tendo esse tipo de atendimento Exatamente. que é fundamental Que a para a gente manutenção da vida. A Né? gente chama de suporte básico à vida. Aham. Queria só chamar a atenção num detalhe. Aquela palpação do pulso para o leigo nem sempre é fácil. Aham. Se o doente está imóvel, não tem nenhum movimento da respiração, não responde a estímulo tátil e de voz, na dúvida, mesmo que ele tenha algum pulso, ele está parado. Porque se eu não fizer nada, ele vai parar 1 minuto depois. Eu já estou autorizado a massagear um doente que não se movimenta, não tem nenhum movimento, nenhum ruído respiratório, está completamente inerte e não responde a nenhum estímulo. Porque isso, a palpação do pulso para o leigo, pode retardar de forma importante o início da Às vezes massagem. a gente se perde, a gente não sabe. E é uma Eu coisa percebi muito que simples. você começou com as massagens, né? Começou com as massagens ali. Tem um número de vezes, antes da gente usar o desfibrilador, tem um número de vezes recomendado? Qual é o ponto aí? Na verdade, eu fiz de propósito para vocês perceberem que eu não preciso esperar a presença do aparelho para começar as compressões. Ok. Eu posso começar as compressões, somente elas, se eu não quiser encostar minha boca para poder ventilar, somente as compressões. E assim que alguém me trouxer o aparelho, eu posso parar as compressões e já instalar o aparelho. Para uma avaliação mais precisa. Sim. Esse tipo de orientação que a gente ouviu ali a partir do aparelho, todo aparelho faz isso? Todo aparelho é obrigado a ter. Padrão internacional. É padrão internacional. Perfeito. Patrick, você tem aí uma dica para a gente com relação aos leigos, não é? O pessoal Exatamente. Na verdade, o leigo muitas vezes se pergunta como eu posso fazer para aprender isso, onde eu tenho informação para isso. Hoje nós temos a American Heart Association, tem cerca de 36 centros de treinamentos no Brasil, que é facilmente localizado através da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia ou através do site www.heart.org, que é o site da American Heart Association, e tem material disponível hoje que o leigo pode aprender sozinho. Esse material daqui, por exemplo, é um manualzinho de familiares e amigos que ele facilmente, um leigo com a sua família pode
pode treinar, ler as informações básicas. Certo. Tá? E orientar a família e quem está por perto. Tá? Esse manual você encontra também no site, através dos contatos que nós deixamos. E esse daqui é um outro kit bastante interessante também. Esse material é material pago? Se a gente quiser, esse pode material pedir. É pago. Perfeito. Algumas prefeituras compram para distribuir regionalmente, tá? Mas é um material que está disponível, mas pago. E esse daqui é um kit que ele vem, inclusive, com um manequim inflável, que vem um DVD, que a família pode se reunir, assistir o DVD, tem o manual e praticar com o manequim inflável. Perfeito. Então, isso aqui vem as orientações básicas e fundamentais para quê? Para que a vítima esteja em condições de receber o atendimento quando o socorro chegar. Perfeito. A foto de trás da caixa ilustra bem o objetivo do produto. Bacana, bacana. A gente pode conseguir, portanto, pelo site, né, que você já indicou. E é recomendável, super recomendável, né, que a gente possa ter isso dentro até das empresas, isso faça parte, né, do plano de atendimento dentro das empresas. Eu vou adotar aqui, eu quero. Existe um programa específico para a empresa, que é esse daqui. São os primeiros socorros com RCP IDEA, que é justamente os primeiros socorros e uso da massagem. Vira para a câmera para a gente poder... Esse daqui, por Deus. Esse daqui. E também pode ser adquirido pelo site? Esse daqui, na verdade, precisa da instrutoria, porque é um curso para empresas, focado para empresas. Então, através de um centro de treinamento, você pode fazer contato e você vai ter acesso a esse treinamento para supermercados, shopping centers, escolas, empresas mesmo privadas com grande número de funcionários, pequenas, sem tamanho. Certo. A informação é fundamental. Perfeito. Dentro do que a gente está falando e do nosso propósito, deixamos de orientar, deixamos de dizer alguma coisa que fosse imprescindível para que... Eu diria, para reforçar, diante de uma situação como essa, mantenha-se calmo, peça ajuda, ou delegue para alguém pedir ajuda, identificando que o doente não respira, não responde, está inerte. Faça massagem profunda, com um ritmo adequado, em torno de 100 por minuto, até que o socorro chegue. De nada adianta olhar e nada fazer. Na dúvida, massageie. Não tem como ventilar? Não tem problema. Massageie continuamente, de forma ritmada. Você pode estar garantindo que esse doente tenha vida depois, principalmente quando o socorro chegar. Perfeito. Vamos aí para o nosso último intervalo e voltamos para, efetivamente, nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Pois é, né, gente? A gente falando sobre parada cardíaca e informações absolutamente simples, mas completamente básicas e importantes para todos nós. Eu confesso que aprendi muito já com esse programa e tem uma série de coisas que eu vou fazer para que eu mesma possa ser mais útil em qualquer momento e até para que algumas instituições das quais eu faço parte possam ter atitude, estarem prontas também para ajudar, porque 160 mil pessoas morrendo por ano de morte súbita é um pouco demais. E pode acontecer aqui do meu lado e eu quero poder fazer diferença. Olha, tem uma pergunta, a gente realmente não falou sobre isso. O atendimento para crianças, para bebês, ele é semelhante ao atendimento para adultos? Tem alguma diferença? Fala um pouquinho sobre isso. A diferença do atendimento para criança, como o Dr. Mário Bueno falou, que é a maior causa principal, a principal causa de parada cardiorrespiratória é a asfixia. Então é a criança que se afoga, é o bebê dentro de casa que começou a andar, pega uma moeda, bota na boca, engole e faz asfixia das vias respiratórias. Então a mãe tem que estar preparada para agir nesse momento, porque isso é fundamental. Se a criança estiver asfixiada, tem que fazer a manobra de desengasgo. Porque se não fizer a manobra de desengasgo e não tirar a asfixia da criança, ela vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Como é que faz isso? A manobra de desengasgo é simples. Basta você colocar a criança de bruços no seu antebraço e dar 5 tapas vigorosos, não muito fortes, mas vigorosos, no dorso, a ponto da criança poder
cuspir o objeto estranho. Ou ela vomitar, ou até nesse momento evoluir para uma parada. Se ela evoluir para uma parada, você coloca sobre uma superfície fixa, não no berço, porque o berço tem o colchão, bota no chão, numa mesa, e faz as compressões como eu fiz no adulto, mas somente com o polegar e o indicador, no meio do peito, entre os dois mamilos da criança. Fica fazendo a massagem, chama o socorro primeiro, claro. Pega a corrente, segue a cadeia. 192, chama o socorro, eu estou no endereço tal, meu filho não está mexendo a barriga, não estou vendo meu filho mexer a barriga para respirar, estou no endereço tal, por favor, venha com uma ambulância. Perfeito. E vai fazer a massagem com o dedo indicador e o médio para poder fazer as compressões no meio do peito, entre os dois mamilos. Portanto, em crianças, a grande diferença, a primeira coisa, já que a grande causa é a asfixia, é liberar da asfixia. Sim. Tentou liberar da asfixia, não conseguiu fazer isso, parte para a corrente, parte para a cadeia e faz os procedimentos também, né? Gente, esse livrinho muito bacana, a gente estava olhando aqui, linguagem simples, fácil, né? Quem mais utiliza isso ou que vocês recomendam que utilize o livro? Esse manual é para toda a população. Esse é um manual muito simples, muito prático, ilustrativo, de fácil entendimento, autodidático, quer dizer, quem lê vai conseguir fazer a sequência. E ele serve muito para escolas, para creches, para empresas, inclusive, familiares, clubes. Então é um livro, realmente um manual muito importante para toda a população. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês, por nos abençoarem com esse tipo de informação. Tá certo? Que o Senhor abençoe o trabalho de cada um de vocês e as instituições de vocês também. Efetivamente, muitíssimo obrigada. Legal. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você também que participou conosco no Cabeça para Cima de hoje. É aqui a Boas Novas fazendo diferença, garantindo informação que vai tornar o seu dia melhor. Terminamos o nosso programa com boa música. Hoje você vai ver um clipe do Ministério Boas Novas. Fica com a boa música do Boas Novas, fica na paz. Tchau. Totalmente entrego a ti e derramo meu anelo de ser contigo. Somente